noite, amados. A paz de Jesus Cristo a todos. Vamos colocar de pé? Espero que todos vocês estejam bem. E agora nós vamos ficar melhor ainda na presença de Cristo Jesus. Que Ele possa essa noite falar conosco. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor louvor, sua melhor. A igreja vem comigo assim nas palmas, ó. Você que conhece, cante comigo assim. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, Senhor, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor. Então canta, nova vida. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Segura um pouquinho. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Quantos vão tirar o pé do chão, espantar esse frio? Vamos aquecer, hein? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Vem comigo a guitarra, vem. Senhor, no caminhar, quero voltar, Senhor, para os teus rios. O desejo do teu coração, canta. Me molha, me lava, me inspira e amo você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Vem comigo a bateria, de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais uma. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aplauda ele nessa noite. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Repete comigo. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Olha que lindo.
você está aqui nessa noite. E Ele está aqui de braços abertos para te receber. Aleluia! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, filho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, filho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, filho querido. Estou aqui nessa noite te recebendo, te precisando ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, Deus! Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amém? Mas sim contra as potestades, contra as hostes, contra os principados desse reino. Mas Deus, Ele nos convida para a gente usar as armaduras espirituais. Vamos nos revestir do poder do Senhor nessa noite. Aleluia, porque o Senhor guerreia as nossas guerras. O Senhor vai com a gente em luta nessas batalhas diárias das nossas vidas. Nós vamos nos revestir hoje com as armaduras de Deus, amém? Aleluia! Ele é por nós, Ele triunfou, Ele triunfou.
Glórias a Deus. Queria pedir que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento. Que nós possamos essa noite nos humilhar diante de Cristo Jesus. Pois nos humilhando, assim o favor dos céus virá sobre nossas vidas. Este lugar, tu és real. Totalmente. O seu toque. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos. Diga isso com propriedade, mas vale um dia. No centro do seu querer, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga, neste lugar, tu és real. Entregar totalmente. O seu toque, abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do seu querer, em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Declaro com toda a sua força: a minha fonte. A minha fonte ao seu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao seu amor. Aumente o volume. A minha fonte ao seu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. Se eu me humilhar diante do seu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do seu querer, toda a vida te conhecer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha
minha fonte. A minha fonte ao seu amor. Minha herança ao seu amor. A minha fonte ao seu amor. Minha herança ao seu amor. Se eu me humilhar, Vale mais, Senhor, estar aqui na tua presença. tu és minha fonte, minha colheita. Adore o Senhor. Fale palavras de amor ao teu Deus nessa noite. Ah, Senhor, como tu és digno de adoração. Como tu és digno de ser exaltado aqui neste lugar, Deus. Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Tu és a fonte de amor, Senhor. Tu és a fonte que nos preenche, Senhor. Tu és, Deus, exaltado. Tu és adorado. Não ouve além de ti. Te adoramos, aplauda o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Pai. Ah, Deus, o Senhor é o nosso escape. O Senhor sempre tem um escape para nossas vidas. Queria que você trouxesse à sua memória aquilo que te dá esperança, mas eu quero que você traga à sua memória também quantos escapes o Senhor já te deu. Oh, Deus. Aleluia. O mesmo Deus que acalma o mar. O mesmo Deus que fala para o vento se aquietar. O mesmo Deus que fecha a boca do leão. Que tira a força do vento. Que faz a estéril mães ter filhos. O Deus que cura. O Deus que restaura. O Deus que transforma. Ele está aqui nessa noite. Então não vamos perder essa oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade de adorar. Se puder, feche os seus olhos. Imagine Jesus na sua frente nessa hora. Fale palavras para eles de amor. O quanto você é grato pelos escapes, pelas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, que são grandiosas. E o que Ele ainda continua irá fazer sobre as nossas vidas. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ele
Deus te dá escape e livramento mais uma vez. Deus se encontra nesta noite. Não pare de adorar, não pare de adorar. Não pare de chamar pelo nome dEle. O Deus do escape, o Deus do livramento já se encontra presente aqui. Ou a gente não consegue enxergar, mas quantos livramentos Ele nos deu essa semana até chegar aqui. Você já falou palavras de amor para o Senhor essa noite? Oh, Senhor que rasga os céus, que vem ao nosso encontro, Senhor que vem nos buscar. Oh, Senhor que nos ama de uma forma incondicional, já se encontra presente. Oh, Jesus, Tu és santo, Tu és santo. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser.
Glória a Deus. Será que você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está do lado assim, fala assim, você está no lugar certo, na hora certa. Deus tem muito para falar com você ainda. Amém? Tome seu assento, querido. Estava frio, mas já ficou calor. Amém? E eu queria aproveitar logo para chamar aqui a central do anúncio através da Jana. Olá, boa noite, família. Como diz o nosso diácono aqui, tá tudo bem com vocês? Peguei direitinho. Então, pessoal, amanhã, 1º de julho, estamos felizes porque vamos comemorar 23 anos nesse mês de julho. Então, vamos passar agora toda a programação para vocês. Amém? E espero ver todos vocês aqui conosco durante todo o mês de julho, tá? Não é só no mês de julho, tá? Durante todo o ano. Mas, assim, teremos uma programação especial para vocês. Amém? Próxima terça-feira, nosso culto da família, nós vamos receber o nosso Bispo Miguel. Então, dia 2/7, Bispo Miguel. 7/7, nós vamos receber o nosso pastor Ney Teodoro. E é o dia do nosso aniversário. Amém? Gostou, pastor? Ó. Pô, foi... Gente, ele falou que foi match. Uhul! E é o nosso... Dia 9/7, nós vamos receber o bispo Francisco Martins. Dia 10/7, acho que todo mundo aqui conhece o Léo, é a ordenação do Léo ao ministério pastoral. Então, esperamos também todos vocês aqui. Apenas lembrando que a igreja de São Mateus virá em peso. Então, quem quiser assistir, né? Mais aqui na frente, eu peço para que vocês venham cedo, porque, além da igreja de São Mateus, tem mais de 20 pastores de Nova Vida para vir. Ficar pequena, né, para a gente receber aqui o Léo como pastor. Amém? Então, esperamos também todos vocês. Dia 13 é a nossa festa. Todos animados, né, gente? Estou sabendo aí que o Rogério vai organizar uma dança. Amém? Amém. Ele ficou sabendo agora, mas ele vai organizar. Então, dia 13, gente. E hoje tem uma novidade, tá? Saiu hoje à tarde e, assim, a Beth e o Sandro estão responsáveis pela barraca de churrasco. Eles lançaram hoje, que eu falei, caramba, eu vou vender aqui na vizinhança. R$30 o quilo do churrasco, gente. Pode. Ah, então calma aí. Vou corrigir, mas também tá top. R$30 o quilo da comida. Quem gosta de comer 1 quilo de comida, gente? Por R$30. Quem divide com a esposa, R$30 você faz 2 refeições. E assim por diante, né? Mais o espetinho. Então, assim, é comida pra caramba. Eu acho, e assim, vai ser bênção. Então, eles vão começar, a nossa festa começa às 14, mas eles vão começar, ó, tá até aí no telão para vocês, eles vão começar às 11h30, para você garantir o seu almoço, correr aqui no estacionamento, ajudar a gente a organizar as barracas, voltar para casa e voltar 2 horas, amém? Que a gente vai contar com todo mundo aí também para ajudar o Rogério nessa organização, porque, gente, a montagem não é mole não, tá? Só quem só passou por isso tem a noção de como é. Então, a gente espera toda a igreja aí nos ajudando no dia 13, amém? Dia 14/7, nós teremos também a presença do cantor e pregador Silvio Maia, né? O pastor fala muito dele. Eu não tive nesse culto, né? Mas o pastor conta que foi um culto, assim, bênção e ficou marcado na nossa igreja. Então, quem, como eu, não teve oportunidade de assistir a pregação, de assistir esse culto, no dia 14 é a nossa chance, amém? Gente, dia 19/7 também tem o nosso culto de mulheres, vai ser uma bênção, Marcinha já pede para convidar, e mais informações sobre o nosso culto mais para frente, amém? Como todos já sabem, terça-feira, nosso culto da família, 19h30, quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã, quinta-feira, nosso culto de oração, nosso pastor Henrique está aqui na frente, então, assim, tem sido bênção, quem tem vindo, né, tem visto isso. E domingo, 8h30 da manhã, né, e EBD lá embaixo. E digo mais para vocês, essa família tem criança. Jana, eu não tenho R$5, não tenho R$10, mas eu tenho um pacote de biscoito. Posso trazer? Pode. Me entrega, tá? Eu vou entregar direto nas mãos dessa família. Então,
toda colaboração que você puder, o que você puder doar vai ser de grande valia, porque essa família está precisando muito. Amém? Então, a gente conta com vocês. Reis também pediu para avisar que ainda temos vagas do nosso encontro de casais, que vai ser em dezembro. Então, dúvidas, valores, onde vai ser, como vai ser, o Reis está ali, ó. Então, no final do culto, procurem ele para mais informações. Agora eu vou chamar o Rogério e o Daniel para falar um pouquinho sobre as demais programações. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém. Vem, Dani. Cadê o Dani? Vem aqui que o Dani é o homem do monte. Amém, igreja? Pai do Senhor. Deus é bom o tempo todo? Uma vez que a gente correu junto, eu falei assim, ó, vou te dar um bizu. Quando você fizer 5 quilômetros, tu come essa bananada. Ele me deu uma bananada. Meu irmão, quando deu 5 quilômetros, só que ele deu uma bananada desse tamanho. Quando deu 5 quilômetros, eu botei a bananada, cadê que eu respirava? Ele pregou uma peça. A peça, parceiro. Já eu vou trazer aqui o pastor Ney. Vai estar orando pela vida desse casal abençoado. Para a gente dar procedimento aqui. Tanto antes eu te dou graça. Este casal que está mostrando a toda essa igreja que vale a pena viver em matrimônio, Pai. Então, com a tua igreja hoje, tem de dar palavra, ó Pai, lida, escrita, verbalizada, viva e eficaz, esteja no coração dos teus filhos, Senhor amado, como honrar o casamento, honrar o matrimônio, Pai, que eles aqui possam ser, ó Pai, uma chama viva no coração de muitos que aqui estão, que estão vivendo em matrimônio. Te dou graça por mais um ano de matrimônio que tu está dando a este casal, e nós abençoamos para essa nova jornada que está se descortinando aos olhos deles, para essa nova estrada. Nós queremos abençoá-los junto com a tua igreja por mais esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, digam todos amém. Vamos aplaudir Cristo. 9 anos de casado, hein? Coisa boa. 9 anos já? Meu Deus do céu. Isso. Mas tem aqui? Não tem não, pastor. Sim, gente, ó, foi bem lembrado pelo nosso pastor. Quem está fazendo aniversário nesse mês aqui? Alguém está? Dani, vem cá, Dani, por favor. Mais alguém, gente? O pastor lembrou da Roberta, mas acho que ela não está aqui. Eu olhei aqui mais ou menos, não vi. Ela está lá embaixo, será? Não? Mas Dani mesmo? Amém. Vamos estender as mãos aqui para o nosso amigo Dani. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a vida do Daniel em Tuas mãos. Primeiramente, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na vida do Daniel, da sua família, ele como um servo de Deus, um sacerdote do seu lar, um homem que trabalha com casais. Pai, muito obrigado pelo Daniel estar aqui no nosso meio, Senhor, e a sua representatividade aqui nessa igreja é muito importante. Pai, mas nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com ele, abençoando a vida dele, abençoando a casa dele, o seu trabalho. Guarda, Senhor, o Daniel, protege ele, aonde ele colocar seus pés, aonde ele tocar suas mãos, que ele seja bem sucedido. Que o teu poder e a tua unção esteja sobre a vida dele, e aonde ele estiver, que ele leve a tua presença em nome de Jesus. Que todos digam amém. Parabéns. Amém, gente. Agora a gente vai falar sobre dízimos e ofertas, mas antes eu queria convidar você a adquirir alguns desses exemplares. Todos esses livros aqui foram escritos pelo nosso pastor Ney. E os assuntos, eles são muito assim pertinentes para a nossa vida de hoje, né? Então, são livros que o pastor Ney estudou, que Deus ardeu mensagens no coração dele, e ele trouxe, e ele escreveu e pôs aqui. Eu acho muito legal, quando eu vejo uma igreja, tipo a Advec, vamos dizer, por exemplo, que ela honra e o seu pastor e todo o produto que ele faz, né? Eu acho isso muito legal. E da nossa parte também, seria interessante se você adquirir esses exemplares, esses livros, para ler, para abençoar alguém. Então, nós temos aqui 21 dias de jejum de Daniel. Nós temos esse aqui também, Rota da Conquista, transformando o fracasso em vitórias.
Pega um livro, de repente tu pega lá um metrô, aí fica olhando um para a cara do outro, então fica olhando lá no celular, aí você vai lendo um livro, uma palavra pastoral, e você ainda pode abençoar também a vida de alguém. Eu já tirei muita cola de livro no metrô, às vezes a pessoa estava lendo, eu ficava olhando assim, e é legal. Aqui é para os jovens, ó, pastoral do namoro cristão. Alô, jovem, alô, juventude. Vamos lá, gente, aqui, esses livros do pastor. E, por último, a pastoral, casamento e divórcio. Então, esses livros estão disponíveis aqui. O mais interessante disso tudo, porque esses livros tiveram um custo, né, para mandar lá para a editora fazer, tudo direitinho aqui. E tudo que vai ser arrecadado desse livro não vai ser para a vida pessoal, que poderia ser do pastor Ney, mas vai ser revestido para o terreno, para a obra, para o pagamento de algumas parcelas. E eu acho que a gente pode honrar esse trabalho e levar exemplares desse para a nossa casa. Às vezes a gente adquire tantas coisas assim que são sem importância para a nossa vida, né? E um livro desse pode abençoar uma pessoa e abençoar a sua própria casa e a sua própria família. Então estão aqui os livros. Ele tinha feito até um combo, que eu nem me lembro qual é. R$100 os 4. Vai querer? Oi? Já comprou? Ah, se alguém quiser, eu vendo agora, tá? Esses 4 aqui. São R$100 os 4 e o valor individual deles é R$35. Amém? Então é só você procurar o próprio pastor Ney, que ele vai estar vendendo esse livro aqui e vai estar passando para você. Amém? E também falar esse momento de dízimos e ofertas, que é um momento muito importante na nossa igreja. Como vocês sabem, a gente vem batendo várias vezes. Vocês que é visitante, você que está visitando a nossa igreja ou está acompanhando há pouco tempo, aqui nós não somos uma igreja que a gente fala assim, você tem que dar dinheiro. Não é que você tem que dar dinheiro. A gente fala que você não é obrigado a dar nada aqui, nem tampouco nos ouvir. Mas se você sentir no seu coração o desejo de semear nessa terra, e se você achar que isso é válido, que Deus trabalha aqui nesse lugar, e que vale a pena você investir nesse lugar, e em tudo que a gente faz aqui sobre família, eu queria te incentivar a você pegar um envelope e a você dizimar nessa casa, ou ofertar nessa casa. Lembrando que nós ainda temos essa demanda do nosso terreno, de compromissos que a nossa igreja fez. Os compromissos não é o compromisso do pastor, o compromisso é o compromisso da nossa igreja. A gente carrega esse compromisso nos nossos ombros. Então, nós estamos junto com ele. Ele é o administrador da direção, mas nós também assumimos esse compromisso. A festa vai ser para isso, e também dízimos e ofertas, que além de ajudar, além de pagar todos os compromissos que a nossa igreja tem de luz, água, funcionários, nós também investimos na família, investimos nos ministérios e também num terreno, adquirindo algo para melhorar, né? Botar um estacionamento. Hoje você já para o carro lá. Queria até te incentivar a parar mais o carro lá, porque aconteceu algumas situações de esvaziarem o pneu de alguns carros ali fora. Bota o carro no estacionamento. O estacionamento é seu. Bota lá. Bota o estacionamento, depois você vai tirar o carro. Eu queria que vocês sempre sentissem esse desejo e essa sensação de pertencimento. A igreja é de Deus, mas a igreja é nossa também. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nessa noite, se você sente isso no coração, pega o envelope, que a gente vai estar
nada hoje, né? Mas o Rogério deixou aqui para mim, chamar o Henrique para pregar, mas eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem aqui, nas 6 horas de adoração ao Senhor. Gente, que coisa linda! Você que não veio, você perdeu, então você vai ter oportunidade de ir no acampamento e viver esse tempo. 6 horas de adoração, vai ser lá no nosso acampamento da juventude, que vai ser no carnaval, né, esse ano que vem. Eu acho que vai ser muita bênção para a sua vida. Então, você, jovem, de 0 a 100 anos... Aleluia! Poucos glórias, não sei porquê, né? Você, jovem, de 0 a 100 anos, está convidado a estar conosco. Amém? Vamos lá, Henrique. Pode aplaudir Jesus pela vida do Henrique? Valeu, pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Amém? A voz também está todo mundo rouco, todo mundo ruim, né? Foram 6 horas ontem de adoração. Eu preguei, foi a primeira mensagem. Cheguei aqui, era 12:10, saí daqui já no finalzinho. Estava falando para um amigo ali que a gente nem sentiu passar. Foi uma coisa tão leve, tão boa, que coisa incrível, irmão. Pois bem, você que é possuidor da Bíblia Sagrada, João capítulo 4, por favor. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu sei que nós estamos falando esse mês sobre o Espírito Santo, essa temporada. Eu quero só quebrar o protocolo hoje, pregar essa mensagem aqui, que Deus colocou no meu coração, para esse dia. Livro de João, Evangelho, né, de João, capítulo 4. A partir do versículo 3, por favor. Diz assim: E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, você pode fazer isso. Agora pegue na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó, Jesus passa aonde ninguém passa. Pois bem, João capítulo 4 aqui, a mulher samaritana, né? E a samaritana encontra com o Messias. São várias epígrafes, dependendo da tradução bíblica. João ele não vai dar nome à mulher, não vai chamar a mulher pelo nome, mas ele chama a mulher pela região que ela morava, que era em Samaria. Pois bem, Jesus, quando sai da Judéia e vai outra vez para a Galiléia, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Essa necessidade, ela não é uma necessidade geográfica. Por quê? Porque Jesus tinha 3 caminhos para chegar no seu destino. E Samaria, quem sai da Judéia e vai para a Galiléia e passa por dentro de Samaria, leva mais tempo, ou seja, demora mais para chegar. Então, essa necessidade, ela não é uma necessidade geográfica. Essa necessidade é essa mulher. Jesus, quando veio na terra, de fato a intenção dele, o propósito dele, sempre foi salvar. Toda vez que ele encontrava alguém, ele curava, ele dizia, vai, a tua fé te... Vai, a tua fé te... Por quê? Porque o propósito maior de Cristo sempre foi salvar. O propósito de Cristo sempre foi mudar a nossa vida. O papel de Cristo sempre foi mudar a nossa vida como sociedade, como cidadão. Eu tenho conversado bastante com alguns amigos, inclusive as igrejas undergrounds, né? Igrejas intencionais. E obrigado, a gente tem conversado bastante, a gente tem percebido que Deus tem levantado uma igreja, mas a igreja que Deus tem levantado, implantado nas regiões, são igrejas que precisam entender o que Deus colocou na mão deles para fazer. Vida de pessoas precisam ser mudadas. A gente não pode estar na Vila Rosali mais 1 ano e não mudar a vida de ninguém. A gente não pode mais estar na Vila Rosali mais 6 meses e não mudar a casa de alguém. Você precisa entender que Deus tem um propósito com você. Henrique, eu não canto, Henrique, eu não prego, Henrique, eu não tenho oportunidade para estar com o microfone na mão, não tem problema. Isso aqui é detalhe. Até porque durante a mensagem eu vou te explicar que o microfone é um detalhe. Existe uma coisa mais importante do que o microfone, que é o tete a tete.
É você entrar na casa das pessoas e levar Jesus junto com você para dentro dessas casas. Porque se Jesus vive dentro da sua casa, e é bom demais viver com Jesus, você precisa fazer as pessoas entender que é bom viver com Jesus. Então a Nova Vida de Vila Rosali foi implantada aqui na Vila Rosali durante, já tem o quê? Vai fazer 24 anos? É isso? 23 anos? E a gente precisa começar a entender que a gente não está aqui só para ter uma igreja bonita. A gente não está aqui só para ter uns bancos confortáveis. Esse dia, conversando com um rapaz, ele não é crente, né? Ele é desviado. Ele falou assim: Henrique, vou lá na sua igreja. Lá tem muita menina bonita. Falei: vai, desgraçado. Pode ir, não tem problema. Que lá Jesus vai te pegar. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. A sua vida foi mudada. E se a sua vida for mudada, tu vai levar essa mudança para a vida de alguém também. Eu profetizo que o JPEG vai melhorar muito mais. Levanta a mão para pegar essa palavra. Eu profetizo que a juventude vai melhorar. Eu profetizo que as irmãs vão melhorar. Eu profetizo que o ministério de louvor vai melhorar. Eu profetizo que os homens vão melhorar. Eu profetizo que os diáconos vão melhorar. Eu profetizo que os pastores vão melhorar. Ei, Deus está levantando a gente com uma intenção, com um propósito. E nós precisamos entender o que Deus quer com a gente, meu irmão. Escuta, eu oro todos os dias quando eu tenho oportunidade. E dizendo a Deus assim: Deus, coloca a minha vida dentro daquilo que o Senhor quer fazer. Irmão, não dá para viver mais na década de 1980. A gente não tem mais a visão de 1990. A gente está no século 21, em 2024. Deus tem uma visão para esse tempo, meu irmão. E você precisa estar incutido dentro do que Deus quer fazer. Se você não quiser, Deus vai levantar outro, mas a obra de Deus não vai parar. Escuta, Jesus agora, ele sai da Judeia, vai para Galileia, e ele passa por dentro de Samaria. Você sabe que existia uma guerra dos samaritanos e dos judeus. Depois de tu ler lá o Antigo Testamento, você vai perceber por que dessa guerra. Eles não se falavam, não se davam. Quando se encontravam, alguns chegavam até a vias de fato. Essa briga cultural, essa guerra. Jesus era judeu. E ele está indo com os discípulos. E ele passa dentro de uma cidade. A cidade de Samaria. Diz a Bíblia que ele vai passar dentro dessa cidade meio-dia. A hora sexta. Ele para perto de um poço. Ele senta cansado. É porque era 100% Deus, mas também era 100% homem. Manda os discípulos ir comprar comida na cidade. E agora vem uma mulher com um cântaro na mão. Por que ela está indo meio-dia pegar água no poço? Se ajuda ela. Você vai perceber isso na conversa que ela vai ter com Jesus. Ela chega, Jesus diz assim: me dá água para beber. Ela olha para Jesus, acredito eu que com toda a prepotência, arrogância, diz assim: como é que pode? Tu sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana. Sabe o que ela está dizendo? A gente nem conversa. A gente nem tem amizade, aliança. A gente nem comunga. Jesus poucas vezes na Bíblia mostrou quem ele era de fato. E essa aqui é uma das vezes. Que ele vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, eu vou beber e tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, você vai beber e nunca mais vai ter sede. Para tu melhorar teu glória, ele continua dizendo: e eu vou fazer jorrar de dentro de você uma fonte para a vida eterna. A vida daquela mulher é como aquela água daquele poço. Uma vida parada, uma vida estagnada. Vai lá e chama teu marido. Ela não tem um marido. E toda vez que alguém chegava na vida dela, e quando ia embora, alguém ia levando a confiança dela. Toda vez que ela se relacionava com alguém, e quando esse alguém ia embora, alguém ia levando a credibilidade dela. É assim ou não é? Toda vez que a gente se relaciona com alguém, independente do relacionamento, quando eles vão embora, eles vão levando um pouco de alguma coisa nossa. Quer ver uma coisa? Alguém está andando por aí dizendo assim: nenhum pastor presta. Isso é verdade, gente?
Por que ele está falando isso? Porque ele se relacionou com alguém que se denominava pastor? Porque 171 tem um montão por aí? Aí esse alguém decepcionou. Aí ele sai da igreja dizendo, eu não congrego mais. Nenhum pastor presta. Porque a experiência que ele teve com aquele pseudo pastor foi ruim. Você já não ouviu? Nenhum homem presta. Até falou. Porque tu foi se relacionar com quem não deveria ter se relacionado. Aí ele foi embora da tua vida, levou tua confiança e a tua credibilidade. A vida dessa mulher está de cabeça para baixo. Ela não tem mais confiança, ela não tem mais credibilidade. A imagem dela está rabiscada. Está indo no poço sozinha, provavelmente nem no Rogério. Foi um cântaro para pegar água, meio-dia. O calor é intenso demais. A única coisa que sobrou para ela foi um canto, uma vasilha, para ela pegar água. É um dia que eu vou no poço, vou pegar água, vou voltar para casa e vou continuar sendo julgada e criticada. Só que enquanto ela sai da casa dela, tu vai pensando que é mais um dia comum, mais um dia normal. Jesus está saindo da Judéia, indo para Galiléia, mas dizendo, antes de chegar na Galiléia, eu vou passar em Samaria. Enquanto ela está pensando que é um dia normal, hoje é o dia que eu mudo a vida dela, hoje é o dia que eu mudo a trajetória dela, hoje é o dia que eu transformo a vida dela, hoje é o dia que eu dou um novo relacionamento para ela. Escuta, não é um domingo normal, 2024 não é um ano normal. É o ano que Deus vai transformar a tua casa, vai transformar a tua vida. Você pode levantar a tua mão e dizer aleluia, é dizer glória a Deus, meu irmão. Ei, não é um dia normal. Pode perceber, você não é o mesmo de ontem. Eu estou falando literalmente, tu não é o mesmo. Depois de ontem, não tem como ser o mesmo. Não tem, gente. A gente fala, eu não vou no culto não. Não vem não. Que Deus está perdendo muita coisa. Quem está perdendo é você. Nós não somos o mesmo do ano passado. As pessoas ficam surpresas. Ó, eu já contei isso aqui. Eu quando comecei a dar aula, no meu primeiro ano, 2021, não tem muito tempo que eu estou na educação, eu estou vindo do Maracanã, na estação de trem, eu encontrei um amigo que estudou comigo. Aí eu estava com a camisa, escrito professor, que era do primeiro ano, irmão. Quase eu vinha para a igreja com ela. É professor. Agora, não é, Jorge? Ele falou, tu é professor? Falei, sou. Mas tu era burro. Tu era o pior da turma, Henrique. As pessoas não entendem, irmão. Eles têm que entender que a gente não é a mesma pessoa de ontem, do ano passado. Alguém te critica, está mudado, claro, tem que mudar. Mas mudou demais, é claro, a gente precisa mudar. A intenção, enquanto viver na terra, é avançar, é ser melhor do que ontem. Você pode levantar a tua mão e pegar essa profecia. Essa noite Deus veio aqui para mudar a vida de quem não é crente, mas também vem mudar a vida de quem é crente, meu irmão. Você pode pegar na mão de alguém para me ajudar a pregar? Diga assim, ó, essa noite ele transforma a tua vida. Eu não gostava da fulana, agora tem que gostar. É assim ou não é? Tu fica amiga dela, aí tu fala assim, eu não gostava de você. Irmão, homem não tem isso. Que aí tem a mulher, não gostou, tu era metida, agora que eu te conheço, não é mais. Como é que é, não é mais? Isso é preconceito, é ter um conceito antes de conhecer. Então você precisa entender que o Evangelho, o Reino de Deus, ele foi implantado em nós para mudar a nossa vida, para mudar o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar. Eu lembro que assim que eu comecei a pregar, como eu fui criado numa cultura onde tinha muita gíria, Rogério, e um dia eu fui pregar numa igreja, e eu estou pregando, irmão, e aqui, graças a Deus eu posso falar isso, que é a minha igreja. Eu estou pregando sobre os discípulos, e eu falando de Pedro, falei, aquele Pedro era um vacilão.
Pensa num cara otário. Chegou no lugar e tocou o zaralho. Irmão, eu estava pegando uma igreja bem tradicional. Eu não sei como é que o pastor não levantou e pegou no microfone. Porque o evangelho muda o nosso jeito de falar. O cara pode desviar que ele continue. E aí, varão? E aí, terra? E aí, mistério? Evangelho muda o nosso jeito de andar. O evangelho muda o nosso jeito de ver as coisas. Eu sei que a gente vive um tempo muito difícil, irmão, presta atenção. A igreja cristã evangélica é o único lugar que mata seus próprios soldados. E Deus está levantando uma geração que não vai matar ninguém, vai levantar quem está caído. Essa palavra, você não é perfeito, você também tem seus pecados, você também tem suas falhas. O primeiro short na Bíblia foi... Você sabia que tinha short na Bíblia? Vai saber agora, foi de Arão. Deus falando para Moisés. Seu exemplo. A tua descendência, eles darão orgulho a você, a tua casa vai viver o extraordinário. Isso, aplauda ao Senhor, meu irmão. Jesus está oferecendo essa água para ela. Ela diz assim no versículo: o que eu faço? Em qualquer lugar, você entender, aqui o problema sou eu. E não é se mudar não, gente. Ele congregou mais de 15 igrejas em Éden. Aí toda vez que ele sai, a igreja é dele. Falei, quem é o pastor aí? Ele sou eu. Falei, tomara que aí o pastor não seja problema, né? Tua presença. Eu profetizo que tu vai carregar essa presença de Deus. Isso, abre a tua boca para adorar. Eu profetizo que tu vai carregar essa presença de Deus aonde você for. Eu preguei ontem e volto a dizer hoje. Aonde você colocar o seu pé, na sua faculdade, no teu trabalho, no teu serviço, na escola onde você estuda, onde você colocar o pé, a presença de Deus vai junto, meu irmão. Hoje eu vi uma postagem do João fazendo uma célula na escola dele. Você precisa entender que quando Deus quer levantar alguém para incendiar uma escola, uma faculdade, uma rua, uma igreja, um bairro, uma cidade, um estado, um país, ele não precisa de muita gente, ele só precisa de alguém disponível para receber a presença dele. Abre a tua boca para adorar. A presença de Deus está aqui. Você pode adorar por alguns segundos, você pode adorar. Enquanto você adora a Deus aqui, Ele derrama a glória dele sobre nós. De julho até dezembro nós teremos milagres, viveremos coisas extraordinárias. Eu profetizo que de julho até dezembro nós viveremos coisas que a gente nunca viveu. O céu está aberto sobre nós essa noite, gente. Alguma coisa está acontecendo a favor dessa igreja. Só que tu precisa entender que se o problema for você, você tem que mudar. Eu não sei como é que foi tua criação com a sua mãe, com seu pai. Olha, o judeu, eu não sou muito ligado aos estudos judaicos, mas tem coisas que é importante falar para você. O judeu, quando ele tem o seu filho, é mais ou menos assim. O Rogério pega o filho dele e manda ele comprar pão. Ou a Karina, manda ele comprar pão. Aí o Rogério está chegando. Aí pergunta assim, qual é o nome dele, Rogério, que eu esqueci? Arthur. Arthur, o que você está fazendo aqui? O judeu nunca fala assim, ó, minha mãe que mandou. A orientação é essa aqui, ó, eu vim na padaria comprar pão. Porque geralmente quando fala assim, a minha mãe que mandou, ele aprende a transferir responsabilidade. Mas o judeu ensina o filho a ser homem. Assumir responsabilidade. Você não falou? Então assuma o que tu falou. Você não fez a fofoca? Então assuma a fofoca que você arrumou. Tinha um cara aqui nessas regiões que começou a falar de mim, irmão, e colocar um apelido em mim. Esqueci até o apelido agora. Não, esqueci mesmo. Deus grandão. Aí
Aí esse dia ele estava com alguém, aí eu estou vindo aqui de Vila do Estela, eu parei o carro, atravessei, apertei a mão dele, aí fulano, e dei um abraço nele. Sem hipocrisia nenhuma. Ele não é sem graça? Comecei, entrei no carro, fui embora. O cara que estava com ele, 1 hora depois me ligou. Falou, cara, fulano ficou meio estranho, né? Falei, por quê? Ele estava falando de você, botando apelido em você, tu deu um abraço nele, parece que... Falei, mas é assim que funciona. Gente, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra a potestade. Quando você abraça quem não gosta de você, não é hipocrisia sua, não. Quando você fala com quem não gosta de você, não é hipocrisia sua, não. Jesus abraçou Judas e deu um beijo nele. Chamou Judas de quê? De amigo. Jesus era hipócrita? É porque o que Judas fez com Jesus não mudou quem Jesus era. Você não pode mudar pelo que as pessoas fizeram com você. Eles vão oferecer o que eles têm. A gente não, a gente oferece o melhor. E nós temos o melhor para entregar. Nós temos o melhor para dar. Chega, a gente precisa acabar com essas coisas no evangelho, no reino de Deus. Eu não gosto do fulano, irmão. Deixa a vida dos outros para lá, vai viver a tua vida e vai viver o reino de Deus na terra. Eu acho que as pessoas, tem gente que gosta de cuidar da vida do outro. Só porque tu fez churrasco segunda-feira, eles ficam, segunda-feira. Olha a fumaça. É picanha. Às vezes até bola da barra. Eles gostam. Só que a gente não está aqui para cuidar da vida de ninguém, não, gente. A gente está aqui para cuidar da nossa família. Estamos aqui para cuidar da nossa vida no reino de Deus. E se alguém quiser aconselho, a gente até dá. Mas se não quiser, deixa eles viverem. E vai viver na sua vida. Com a sua família. Escuta. Essa mulher tinha 3 problemas que Jesus foi tratar. O primeiro é o religioso. Que ela diz assim: aonde nós devemos adorar? No monte ou no templo? Jesus era judeu. Podia puxar a sardinha para ele. Não, tem que adorar? Não. Jesus, nós adoramos o que sabemos. Vocês adoram o que vocês não sabem. Mas vai chegar a hora, e agora é, que não é no templo nem no monte, mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu vou repetir isso aqui. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Levanta a tua mão, porque você não vê adorar em mentira, você vê adorar em verdade. Isso, diga aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Isso, abre a tua boca para adorar o Deus, o único que deve ser adorado aqui. Pastor não deve ser adorado, Henrique não deve ser adorado, Rogério não deve ser adorado, louvor não deve ser adorado. Quem deve ser adorado é o nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca para adorar. Diga aleluia, diga glória a Deus. Nessa noite nós colamos Jesus. Ei, adoração, gente. Não é o ministério de louvor subir aqui e complementar o culto com música. Adoração é um estilo de vida. Não é? O Chifre pregando ontem, achei interessante ele falando que os domingos a gente se veste muito bem, tem que se vestir. Aí, sem querer, vira um desfile de moda. E eu aprovo isso. Não estou criticando, não. Tem que se vestir bem mesmo. Só que a adoração vai além disso. Eu sei que talvez agora você não vai gostar, mas eu vou falar. Gente, adorador não escolhe culto para adorar. Adorador não escolhe culto para cantar. Adorador não escolhe culto para tocar. É o que? Culto na rua? Estou lá tocando. É o que? Culto no estacionamento? Estou lá adorando. É o que? O culto das irmãs? Eu estou lá. Adorador é isso. E eu falo isso porque eu tive que aprender na marra, na força da religião. E hoje você é livre da religião. Se Deus te deu o dom, use ele com excelência. Para de escolher cultos.
Alguém me perguntou assim: Henrique, quem escolhe culto para adorar? Está errado? Falei, está errado. É por isso que Deus escolhe gente para abençoar. Mas se você escolhe, o que é que Deus não pode escolher também? Se é você que seleciona, eu gosto de ouvir o fulano. Não, eu já gosto de ouvir o Beltrano. Então começa a entender que você é adorador, tem que gostar de ouvir a palavra. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, independente de quem está cantando, nós estamos adorando a Deus. Independente de quem está pregando, nós estamos adorando a Deus. Eu estou falando para você que pode fazer e não faz. Gente, você sabia que tem gente que trabalha tanto que ele queria estar nos cultos? Só que ele não vai porque trabalha, então você precisa aproveitar. Você sabia que tem gente agora numa maca, no leito do hospital? Você sabia que agora tem gente lá no INCA internado? Você sabia que agora tem gente da posse? Se ele queria estar aqui no teu lugar, mas não pode. E você pode estar aqui. Se você ainda pode adorar a Deus, tudo aquilo que tem fôlego, adore o nome do Senhor. Então não importa a hora do culto, não importa, não importa o dia de culto, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome do meu Senhor. Primeira coisa que Jesus tratou nela, a religião. Segunda coisa, o social. Não podia conversar com nenhum homem, mulher, não podia. Oriente Médio, só para tu ter ideia, Cristiano Ronaldo foi condenado a tomar não sei quantas chibatadas. Porque no Oriente Médio ele abraçou uma cadeirante, sexo feminino. Depois tu pesquisa, para você ver como é a religiosidade. Aí Jesus ele para, senta no poço, manda os discípulos comprar comida e começa a conversar com ela. Tem marido não. Jesus também, né? Se fosse Jesus, fosse carioca. Teve um montão, né? Tem que ver isso aí, né? A Jesus tá. Terceira coisa que Jesus foi tratar nela, que é importante demais. A Rei está aqui, vai concordar comigo. Problema matrimonial. Jesus está falando com ela assim, ó, você não pode mais viver do jeito que você vive. Você não pode mais se relacionar do jeito que você se relaciona. Essa mulher é carente. Só que ela é carente de algo que Jesus vai dar para ela. E ela nunca entendeu isso. E quando você não entende que é carente de algo que só Deus pode dar, você começa a procurar isso nas pessoas. Você não pode se relacionar porque tu é carente. Você tem que se relacionar porque tu é cheio. Você que não casou ainda, nem namora, ou está namorando, se relaciona com quem é cheio também. Quando vocês unir, vai transbordar. Jesus foi tratar daquele problema dela. Pois bem, os discípulos foram na cidade comprar o que, gente? Eles foram comprar o que na cidade? Então preste atenção. Eles foram na cidade porque a conversa aqui, eu já estou terminando. A conversa aqui é no particular, é no pessoal. Eles vão na cidade, compram a comida e voltam. Aí o texto não fala, tá? Mas eu imagino, eles vêm com um saco de comida. Quando eles olham e vê Jesus conversando com a mulher, já vão estranhar. Por quê? O homem conversando com a mulher sozinho. Segundo, que é o mais importante, judeu conversando com samaritana. Eles não falam nada. Só que escute bem. Eles foram na cidade, compraram comida. Eu te pergunto e você me responde. Quantas pessoas eles trouxeram para Jesus? Hã? Ué. Então a cidade serviu eles e eles não serviram a cidade? Você está achando que é a cidade que vai servir a gente? Você está achando que é o político que vai servir a gente? Você está achando que é a prefeitura que vai servir a gente? Não inverta os valores, não.
A igreja foi implantada para servir a cidade. Nós não estamos aqui só para construir arena. Estamos aqui para construir pessoas. E colocar lá dentro, porque vai ser coisa grandiosa. Só que maior que a arena vai ser a glória que Deus está derramando sobre a nova vida de Vila. Levanta, toma, pega essa palavra de Vila Rosalia. Eu profetizo. Deus está colocando uma rede na tua mão. E a gente vai começar a trazer gente para Jesus, meu irmão. Pegue na mão de alguém e diga assim, ó. Tem uma rede na tua mão. E esse ano tu vai pescar. Vai. Eu profetizo. E quando você vai pescar e vai ter peixe pulando na tua rede, dizendo, eu vou lá na igreja com você, eu vou lá na terça-feira com você, eu vou lá no domingo com você. Ó, pastor Ney, sabe o que a gente pensa? E a gente, quando pensa errado, a gente acha que é o pastor que gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a outra ovelha. O pastor está aqui para cuidar. Então quem vai gerar ovelha é você. É você que vai falar, vamos lá na igreja hoje. Irmão, usa os artifícios. Se tua amiga for solteira, tu fala, ó, tem uma menina assim, ó. O moleque bom. Vai logo na rima, na gíria. Tem estratégias. Porque quando chegar aqui, agora já não é problema teu. Quando chegar aqui, o Espírito Santo ele desce e converte. Irmão, eu profetizo, eu congrego nesse lugar e eu profetizo do que eu acredito. Eu profetizo que eu estou vivendo nesse lugar. Haverá um crescimento extraordinário para esse lugar. Você pode levantar tua mão, você pode levantar tua mão. Eu profetizo, se Deus deixou você ficar aqui, se Deus te colocou implantado aqui, Henrique, a minha vontade já foi de sair daqui, a minha vontade já foi congregar em outro lugar, mas Deus falou para eu ficar. Se Ele mandou você ficar é porque Ele tem alguma coisa para fazer com você aqui nesse lugar. Eu profetizo, você não será mais crente de banco, você será alguém usado. Eu profetizo, você será ferramenta usada pela mão de Deus. Ferramenta. Você vai começar a construir pessoas. Ó, teve o culto das mulheres aqui esse mês. Aí a Thaísa veio. Aí não deixaram a gente entrar. Aí fiquei lá embaixo conversando com o Adriano. E fiquei 1 hora e pouquinho conversando com o Adriano. Só pra tu ter ideia, eu tenho uma filhinha de 1 ano, tu sabe. Eu saí dali já começando a entender algumas coisas da criação da minha filha. Igreja é isso. Por que eu disse no início que igreja não é microfone? Só. Sabe o que é igreja? Sabe o que é liderança? A gente não lidera com microfone. A gente lidera com bacia e toalha. Você consegue alcançar mais gente do que eu pregando. Você consegue alcançar mais pessoas do que a gente aqui em cima. Hoje eu alcanço você e alguns que ouvem ali. Você vai alcançar mais gente. Só que você precisa pegar essa bacia, encher de água, pega a toalha. É o que Jesus fez. Tira, já está até sem sapato. É um mistério. Chulé não tem. Pega a bacia, tira o sapato, aí tira, sim, aí pega, tá com chulé, Reis? Não. Barba, é grosso. Você tira assim os pés, pega a bacia. Eu vou fazer isso? Ué, quer fazer o quê? Foi o que Jesus ensinou. Pega a bacia, a toalha e começa a servir as pessoas. Que é uma verdade? Volta a servir sua igreja. Volte a servir a sua igreja na função que você servia. Eu estou chateado, deixa a chateação de lado, gente. Já passamos, já. Eu vou fazer 2 anos de nova vida, Cheguei ontem aqui. Olha como é que o tempo passa rápido.
Eu fiquei chateado. Deixa! Perdoa, lave o pé e volte para a sua função. Aí tu fica nessa guerra. Eu vou falar aqui. Saio ou não saio? Vou ou não vou? Mas se eu for, sai dessa guerra. Se não saiu, é para você, é que Deus tem algo para fazer com você ainda aqui. Ah, mas e quem saiu? É porque o ciclo terminou. Se não terminou, eles vão voltar. Só que a obra, escute bem, a obra é de Deus. A obra é tão de Deus, Deus direciona tanto, que eu digo sempre isso aqui, eu nunca imaginei estar congregando na Nova Vida. Porque a Nova Vida aqui, essa igreja, é uma igreja que é uma referência em muitos lugares. Só que quem não vem no culto, sabe o que eles ficam pensando? Que vocês nem glória a Deus dão. Que, porra, é muito frio, Henrique. Falei, frio? Vai lá para você ver. Quando tu vê o Rogério marchando no poder. Eu quero ver. Então, uma igreja que foi implantada por Deus. Rosali, eu digo sempre aos amigos, foi trazer de volta a alegria de congregar, trazer de volta a alegria de cultuar com os meus irmãos, trazer de volta a alegria de adorar e glorificar o nome do meu Senhor. Eu profetizo, meu irmão, Deus vai trazer a alegria de volta para você. Você pode abrir a tua boca, levantar a tua mão e adorar. Deus vai trazer a alegria de volta para você servir, para você ir no JPEG, para você ir no acampamento. A alegria de Deus vai voltar. Deixa eu terminar. Ela voltou para a cidade. E na cidade, ela ganhou todo mundo para Jesus. Aí ela chega na cidade assim: gente! Eu já te contei a história dela. Ela chega na cidade: gente, ó, vem cá. Eu encontrei um homem, imagina. Mais um. Só que diz assim, só que esse aí é diferente. Porque os que passaram por mim foram levando coisas. Esse aí não. Esse aí fez jorrar de dentro de mim uma fonte. E todo mundo que ficar comigo vai beber dessa água também. Eu profetizo, Deus está jorrando de dentro de você uma fonte. Vai se colocando de pé, por favor. Todos que tiverem encontro com você, vai ser obrigado a ter encontro com Jesus. Todos que pisarem dentro da sua casa vão beber dessa água que Deus está derramando sobre nós. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E eu vou fazer jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Feche seus olhos, por favor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu de que a alma esperou, a fonte da vida que me guias, o meu sol em mim, sem ouvir. Água que jorra.
disse aqui algumas semanas atrás. Nós vamos continuar vivendo isso aqui. Enquanto alguém estiver pregando, alguém vai vir lá de trás e não vamos nem fazer o convite. Já vim entendendo que só Jesus pode jorrar dentro de nós essa fonte. Tem mais alguém? Henrique, eu estou afastado. Eu quero voltar hoje. Cadê você? Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Do jeito que tá, não tá bom. Henrique, eu tenho vergonha de ir aí. Pede alguém para vir contigo. Essa fonte, ele vai jorrar dentro de você. Eu quero beber da tua fonte. Tá vindo mais um aqui, tá, gente? Eu quero beber! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tem mais alguém? Cadê o terceiro? Jesus quer mudar a tua história. Eu não posso gerar em você essa fonte não, mas Jesus pode. Vamos embora? Jesus pode mudar a tua história. Pode não, Ele vai mudar a tua história. Existe mais alguém? A última vez quero beber? Quero beber do Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Antes de eu terminar, eu queria que você encontrasse alguém e desse um abraço nessa pessoa. Aí você faz eu chorar. A fonte da vida aqui. Amém. Gente, vamos estender as nossas mãos aqui para frente. Porque sabe de uma coisa assim, eu recebi muito nessa palavra do pastor Henrique. E a gente sabe, nós somos crentes, cristãos, nós somos filhos de Deus, que a caminhada ela é difícil mesmo, né? Às vezes dá vontade de parar, não sei se vocês pensam assim também. Às vezes tentam fazer a gente parar. E eu entendo quando alguém sai do caminho, eu entendo, sabe? Assim, a gente bota aquela força e fala assim: você não pode desistir, você pode até desanimar, mas tem coisas que é muito dura para o nosso coração, né? E cada um tem uma história, e cada história fala por si. Mas aqueles que são de Deus, eles nunca perdem aquela voz dentro deles falando:
esse aqui não é o seu lugar. Você está fora do caminho que eu quero para você. Essa voz nunca cala. Ela nunca cala. Ela está ali. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós podemos desistir, mas Ele não desiste de nós. E quando alguém retorna para casa, o Pai que está lá no céu, Ele fica feliz. E nós, como irmãos, temos que se alegrar também. E é por isso que nessa noite eu peço para você, para estender a sua mão, com toda a fé que tem no teu coração, para receber essas pessoas que antes pararam, desistiram, mas que hoje estão falando: Senhor, eu quero beber dessa água de novo, e nunca mais se afastar da sua presença, nunca mais. Oh Deus, eu te agradeço mais uma vez. Tu colocaste, Senhor, o teu filho para trazer uma mensagem que tocou no coração, porque nós acreditamos que o que convence o coração é o Espírito Santo de Deus. E essa mensagem vem carregada do teu Espírito, Senhor. Nós declaramos que essas pessoas que aqui estão hoje, elas nunca mais vão sair da tua presença. Sempre vai ter alguém para abraçá-lo, sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter uma força que vai vir do teu Espírito, que mesmo que elas venham fraquejar, elas não vão mais desistir, porque hoje tem um convencimento que só existe um caminho, e o caminho é Jesus de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa abençoar essa nova jornada em nome de Jesus. E se você está feliz pelo seu irmão, aplauda o Senhor nessa noite. Vem, filho amado, vem, como está. De culto, mas o Espírito Santo não sai de nós, não. Onde tu estiver, tu vai levar a presença dele. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Nessa semana que se inicia, seja ousado. Seja ousado. Nós declaramos ontem aqui nesse lugar que essa igreja vai viver um novo tempo. E esse tempo começou já. E essa unção está sobre você, sobre a sua família. Creia nisso, creia nisso. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque tem viagem, Senhor, sempre uma novidade de vida, uma unção diferenciada para esse lugar. E mais uma vez, a tua igreja está florescendo mais do que nunca. E os frutos logo virão, eu creio. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas. A melhor semana das nossas vidas. E que nós possamos testemunhar desse tempo em nome de Jesus nesse altar aqui. Eu creio em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido.